Estamos de volta com o programa Cândido, aqui pela TV Mundo Maior. E se você quer conhecer mais o trabalho de Chico Xavier, conheça os livros que ele psicografou. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e fique sócio. No Clube Amigos da Boa Nova você tem desconto em livros, por exemplo. Rubens, falávamos agora no primeiro bloco sobre quem realmente é Chico Xavier e do quanto nós não temos ainda a sensibilidade, a percepção de saber a grandiosidade desse espírito que esteve entre nós e que, de alguma forma, contribuiu muito para a ascensão da moral de cada um. Eu perguntaria para você, então o Chico ele tinha uma visão do amor diferenciada do que nós temos, não é isso? Completamente. Considerando que ele também era um ser humano, tanto quanto nós, no sentido da sua própria vivência, mas ele amava muito as pessoas. Principalmente aqueles que eram de sua confiança, porque eram pessoas, né, que ele contava, eram pessoas que estavam prontos a qualquer momento, né, para levar adiante compromissos até assumidos dentro da própria doutrina, né, principalmente nos livros, né, principalmente no atendimento aos carentes que lá apareciam. E ele fazia questão absoluta de que todos, né, fossem muito bem tratados. Por isso que Chico Xavier, né, ninguém pode dizer quem ele era e quem ele foi, no sentido. Só ele mesmo poderia dizer, se aquele estivesse. Mas como ele está na espiritualidade, e já nos ajudando também de lá, nós queremos então entender que Chico Xavier, para mim, como eu já lhe disse, foi um grande amigo, um professor. Para mim, ele será sempre Chico Xavier, aquele que eu convivi, aquele que eu realmente pude amar e pude aprender muito com ele. E o interessante é que a gente percebe um movimento na sociedade de evolução moral. Existe um apelo maior mesmo. Então, assim, a medicina descobre que se você perdoa, você se cura. Se você se auto-perdoa, você evita doenças. Se você respeita a natureza, você tem uma vida mais longa. E uma série de pesquisas que a gente vai acompanhando e elas vão muito ao encontro do que a doutrina espírita nos apresenta, dos ensinamentos do Cristo, e o Chico Xavier vivia dessa forma, mesmo antes de ser, vamos dizer, moda, né? Mesmo antes de perdão, ou autoaceitação, honrar pai e mãe, antes disso ser moda, o Chico já vivenciava isso. Será que ele seria um espírito de um planeta mais evoluído, de uma esfera mais evoluída, ou o que você acha disso? O que você me diz disso? Para mim, Chico, na minha concepção, ele é realmente um espírito altamente evoluído, né? Agora você falou em perdão moda, mas a moda já vem desde Jesus, né? Se a gente tiver que pensar em moda, sim, nós temos que buscar Jesus com a moda do perdão. Sim, sim. E por que então a gente não faz força para perdoar? Eu sei que no estágio em que nós estamos na Terra, não é fácil você criar, de um momento para o outro, uma forma firme de perdão. Porque aí nós estamos muito calejados ainda pelo egoísmo. E para tirar esses calos todos, essa calosidade interior, nós precisamos de muito remédio para entendermos isso. E temos que entender que esse remédio está no Evangelho de Jesus. Sim. Esse é o remédio, não tem moda. Sim. E não tem atualização. Jesus não precisa ser atualizado. Não, Jesus precisa ser seguido. Compreendido, né? Compreendido. Então, o ser humano tem que entender isso. Gente, se Deus me colocou num teto, onde me deu uma companheira, dessa companheira formamos a nossa família com filhos, dos filhos os netos, dos netos os bisnetos, gente, onde é que está então o amor colocado nisso tudo? Se o meu filho erra, eu perdoo. Mas se o meu vizinho erra, eu brigo. Então, onde está a lógica do perdão aí? Está na compreensão.
de que todos nós somos filhos de Deus. Por isso Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar ao próximo como a si mesmo, Lógico, né? quando Jesus ame-se uns aos outros, está amando o próximo, né? E o que é interessante é assim, o ensinamento do Cristo, como você muito bem colocou, ele já vem há 2000 anos, né? E só quando a questão passa a ser física, de saúde, e quando alguém detecta, olha, o seu problema está aqui, no emocional e não no físico, é que a pessoa para e tenta refletir ou tenta consertar uma coisa que, se ela tivesse ouvido já os ensinamentos do Cristo, em qualquer religião que ela frequente, porque o ensinamento é um só. Se ela já tivesse ouvido isso há 20 anos atrás, há 2 anos atrás ou há 1 hora atrás, talvez ressignificasse todo esse contexto fisiológico dela, né? Sem dúvida. Todo mundo pensa que a dor está na matéria, que a doença está na matéria, mas a doença não está na matéria. A doença está no espírito, né? Na mente. E é isto. Onde se existe pressão, se explode, né? Onde existe uma expressão, uma pressão, melhor dizendo, explode, né? Se não tiver o controle, ela vai explodir. E é isto, quanto mais nós tivermos ansiedade de vidas materializadas, no sentido do conforto, gente, não há pensamento que segure. Nós precisamos entender que os direitos são de todos a serem seguidos. Porque Deus não nos colocaria na vida para sermos um filho delinquente. Não. Ele não nos criaria como um filho delinquente. Jamais ele faria isso, porque ele é o amor e a justiça. Então, dá para se imaginar que nós viemos puros. Agora, cada um se coloque na vida do jeito que precisa ser colocado. Aproveitando também, é difícil sim, mas existem os exemplos que vieram para nos elencar como fazer, né? Se não exatamente naquele passo, mas pelo menos por aquele caminho que é o mais coerente, né, para a evolução do espírito. Só existe um caminho, sabe, Andréa? O Cristo. É Jesus. Esse é o caminho. Por isso ele diz, caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso. Nós vamos a um breve intervalo. Fique conosco.